Agora vamos para mais uma entrevista, porque olha só, alterações no clima podem causar sérios prejuízos ao bom desempenho das safras e uma ameaça à segurança alimentar em algumas regiões no Brasil. Em São Paulo, os produtores preferem seguir orientações para evitar ao máximo qualquer dano na lavoura. Neste momento é a geada que gera um risco para a futura colheita. Por isso, a Secretaria de Agricultura do Estado tem divulgado medidas preventivas em diferentes culturas. Quem conversa com a gente é Júlio Romeiro, engenheiro agrônomo na SEAGRE Paulista. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos para levar informação, de qualidade ao nosso produtor, muitos agricultores familiares que se vêem, às vezes, numa situação difícil quando há essa propagação de extremos climáticos. A geada, então, pode ser um benefício em algumas culturas, mas pode ser também um estrago em outras, Então, a SEAGRE está acompanhando, lógico, com cada região com a sua atenção maior, É isso mesmo. A Secretaria da Agricultura aqui em São Paulo está presente, no estado inteiro, dividido em 40 regionais. Então, nessa última semana, foram relatados vários casos de perdas de produção em função da geada, baseado nisso, a Secretaria da Agricultura, por intermédio da CAT, está divulgando alguns informativos de como o produtor rural ele pode trabalhar com algumas ferramentas para minimizar os efeitos da geada, que infelizmente nós não conseguimos controlar, Mas algumas práticas são possíveis, seja na parte do planejamento, no sentido de escolher o melhor local da propriedade, evitar aquelas áreas de baixada, onde historicamente o ar frio ele se acumula, E nesses anos em que nós temos as mínimas climáticas no inverno, ocasionando geadas, então fugir dessas áreas, ou deixar essas áreas para uma cultura mais rústica, como um pasto, por exemplo, que depois consegue se recuperar, ou mesmo escolhendo variedades, culturas ou variedades mais adaptadas a essas condições climáticas, Nós sabemos que algumas culturas elas são muito suscetíveis aos efeitos da geada. Um exemplo clássico, é o café. O café é uma cultura bastante sensível à geada, então nessas regiões ou nessas localizações da propriedade, onde nós temos um histórico de geadas, a cultura do café não seria a cultura mais recomendada e mais indicada. Pois é, Júlio. Agora também, a gente estava exibindo imagens de algumas vegetações, de algumas culturas. Parece que, lógico, até pela fragilidade das hortaliças, há uma atenção maior, deve existir uma atenção maior por parte do produtor, Perfeitamente, As hortaliças, elas são culturas extremamente sensíveis, mas aliado, à olericultura, geralmente, quem trabalha, quem produz hortaliças, possui sistema de irrigação. E a irrigação é uma das ferramentas capazes de reduzir ou mitigar os efeitos da geada. Então, nós recomendamos aos produtores que contam com sistema de irrigação, principalmente por aspersão, que nesses dias onde a previsão climática nos define que atingiremos aí mínimas capazes de produzir gelo nas folhas, que coloquem um sistema de irrigação para funcionar, porque a água caindo, constantemente nas folhas, impede que forme aquele filme de água, e aquela água que ela fique parada na folha e sofra o congelamento. Então, trabalhar com o sistema de irrigação é uma das ferramentas, que mitigam ou até impedem a ocorrência ou a formação de geada nas culturas agrícolas, Um outro ponto muito importante que os produtores eles devem se atentar também está relacionado com a nutrição das plantas, Os vegetais, assim como nós, seres humanos, se eles estiverem com uma nutrição balanceada, nutrido com todos os elementos, essa planta ela será menos suscetível aos efeitos ou aos danos provocados
afetados pela geada. Em especial, dois nutrientes muito importantes para isso. Um é o potássio, né, que ele está dentro da célula das plantas e ele reduz a temperatura necessária para que aconteça o congelamento do líquido intracelular. E um outro nutriente também que vem sendo estudado, né, há cerca de uma década para cá, que não é um elemento essencial, mas é um elemento benéfico, que é o silício, né? O silício ele cria uma camada depositada na célula vegetal, na parede celular, que diminui, né, o risco do congelamento externo da célula, né, da folha, prejudicar o líquido intracelular. Então, ele serve ali como se fosse uma barreira. Tá? Então, também é muito importante que a nutrição, que as adubações, elas sejam feitas de maneira correta e equilibrada, para que a planta ela esteja sadia e sofra menos os efeitos das geadas. Interessante trazer essa questão, porque a gente discutiu isso durante as últimas semanas com especialistas, né? Para que foque na questão da alimentação das plantas. Percebeu folhas amareladas, o caule um pouco mais fino, quer dizer, é sinal de que realmente há uma má nutrição, uma má alimentação dessa vegetação, dessas plantas. E a gente também, durante a semana, mostramos situações bem alarmantes, né? Em Santa Catarina, plantação de couve. A planta parecia que estava virando realmente uma pedra de gelo. O produtor chega, trincou ela assim durante a gravação, uma coisa bem assim, diferente, né? Mas devido à forte geada que está por lá. Agora, vamos trazer aqui, porque São Paulo, eu acho interessante essa integração entre os estados que estão passando por esse momento. Parece que Paraná, sul de Minas, vocês têm uma comunicação também ampla para justamente ajudar. São zonas produtoras importantes, né? Exatamente. Hoje, com o advento da internet, as facilidades de comunicação, né? Então é muito frequente essa troca de experiências, né? Por exemplo, eu resido aqui no município de Presidente Prudente, Oeste Paulista, uma região aqui próxima do Paraná, então é muito comum, né, que nós troquemos ideias aí com técnicos também extensionistas do Paraná, né, que já têm uma expertise um pouco maior, né? É uma região que frequentemente sofre com esses efeitos da geada. Então é muito importante essa troca de experiências, troca de receitas, né? Existe até uma receita que é conhecido no meio rural, por exemplo, como água de vidro, né? Que basicamente é uma mistura de cinzas que tem uma quantidade significativa de potássio, misturado com cal hidratado e água, que é possível fazer uma pulverização antes, né, na noite anterior à previsão da geada, que também ajuda, né, diminui os impactos ali da formação de gelo. Então, como você falou, hoje a informação ela está, né, ela corre de uma maneira muito rápida, e a nossa integração com outros órgãos de extensão rural, ela é total aqui no estado de São Paulo. Bacana, Júlio. Agora, só para a gente encerrar, não é somente a vegetação, né, os vegetais que sofrem, né? O pecuarista também tem que estar atento à questão da saúde dos animais, né? Exatamente, né? Não só a saúde ali, os danos nas pastagens, mas principalmente nos animais também, né? Então, nesses dias, né, é muito importante que o pecuarista ele tenha um cuidado redobrado, porque nós sabemos, né, principalmente quando nós temos algumas inversões térmicas de maneira muito rápida, o gado, né, os bovinos principalmente, eles acabam sofrendo isso. Não só bovinos, as aves também são muito suscetíveis, né? Um ponto aqui que foi levantado no estado de São Paulo, e que nós passamos algumas orientações também através das redes sociais da CAT, são os piscicultores, né? Os peixes também, com essas mudanças, essas inversões, eles sofrem muito. Então, cada exploração animal merece, né, um cuidado redobrado nessa época do ano, porque nós sabemos, né, principalmente para os agricultores familiares, que a perda em massa de animais, né, da sua moeda, né, da sua riqueza, do seu recurso, pode, né, de um dia para
para o outro pode acabar se esvaindo. Então, é muito importante que os pecuaristas, né, os produtores que trabalham também com animais, redobrem a atenção, façam de todo o necessário, se for necessário, né, esquentar as granjas, ou seja, lançar mão de uma série aí de práticas para evitar que um mal maior aconteça. Pois é um investimento, mas que terá um retorno, sem dúvida, lá na frente e na preservação do rebanho, né? Seja também de outros tipos de animais, não só o gado, mas também suínos, né? As aves. Importantíssimo estar cuidando da sua propriedade, mas também com informação de qualidade. Qualquer dúvida, procure sempre a Secretaria de Agricultura aí no seu estado, viu, telespectador? Tá aí Júlio Romeiro, engenheiro agrônomo, e trabalha na SEAGRE Paulista, dando algumas orientações também, ajudando a gente a levar essa informação para o nosso ouvinte. Muito obrigado, então, uma boa noite, até a próxima oportunidade, e que nenhum susto passe mais o agricultor aí em São Paulo. Eu é que agradeço pela oportunidade e contem com a Casa da Agricultura, contem com a CAT. Qualquer dúvida, procure a Casa da Agricultura do seu município, que nós estamos à disposição para atendê-los. É isso mesmo.